Olá, cara amigo ouvinte, olá, caríssimas famílias. É com muita alegria que nos encontramos aqui mais uma vez na Rádio Vida Nova FM para partilhar com você um pouco da espiritualidade do Domingo de Ramos e a sua relação com o tema Famílias edificadas no amor humano e divino. Seja muito bem-vindo a este programa, caro amigo ouvinte, caríssimas famílias. Como é bom estar de novo com você através das ondas da Rádio Vida Nova FM. Eu sou a Arminda, leiga consagrada, membro do Instituto Secular das Cooperadoras da Família. E hoje está aqui comigo o Dr. Alcides, casado com a Rosângela, coordenador diocesano da Pastoral Familiar e também coordenador paroquial da mesma pastoral, entre outros serviços que desempenha na nossa comunidade. Seja bem-vindo, Dr. Alcides, e desde já minha gratidão por aceitar o convite em estar aqui e nos ajudar a refletir um tema tão importante como é o tema da família e a espiritualidade do Domingo de Ramos. É sempre muito bom pararmos para refletir e rezar a palavra de Deus como palavra de vida e salvação. E nós estamos num tempo privilegiado da graça do Senhor, um tempo privilegiado de salvação, um tempo de conversão, que é o tempo da Quaresma. Aliás, o próprio Filho de Deus é a palavra, e a palavra feita carne, palavra que é vida e salvação para toda a humanidade. E o próprio Filho de Deus veio habitar entre nós, e passados mais de 2000 anos, nós ainda não o reconhecemos, não o recebemos e não o tratamos como o único Deus e Senhor. Nós estamos celebrando neste final de semana o Domingo de Ramos do ano A. E no ano A nos é apresentado o servo sofredor do capítulo 50 do profeta Isaías e que a fé cristã identifica com a pessoa de Jesus Cristo no mistério da sua condenação, paixão e morte. Vem aí a Semana Santa, uma semana cheia de apelos à nossa sensibilidade com o sofrimento de Jesus Cristo e também com o sofrimento de tantos milhares e milhões de irmãos que sofrem as consequências da guerra, da doença ou de qualquer outra tragédia. E neste contexto de Domingo de Ramos, nós percebemos que o servo sofredor escuta, sofre, resiste e confia na intervenção de Deus, que jamais abandona aqueles a quem chama. Pode acreditar, querido amigo ouvinte, pode acreditar, querida família, você que está escutando este programa, que Deus nunca nos abandona e sempre nos chama à vida e à libertação. Abramos o nosso coração, deixemo-nos converter por Ele. Cara amigo ouvinte, eu sou Alcides, coordenador da Pastoral Familiar a nível diocesano e paroquial. E trabalho também estou ministro extraordinário da Eucaristia. E é sempre com muita alegria e gratidão que eu e Arminda estamos aqui para refletir sobre a família, dádiva de Deus para a humanidade, para a igreja e para a sociedade. Ah, cara amigo ouvinte, quantas famílias chamadas à vida matrimonial se sentem atribuladas de todos os lados, pela doença, desemprego, perda de ente querido, drogas, enfim, famílias assoladas por todo tipo de problemas, mas que se recusam a perder a fé porque confiam na intervenção de Deus a qualquer momento.
E Deus sempre vem ao nosso auxílio, não no nosso tempo, mas no tempo dele. Muitas vezes, não do jeito que a gente pede, mas do jeito que é melhor para a nossa santificação e a santificação de nossas famílias e do povo de Deus em geral. Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Aprendamos com Jesus no Jardim das Oliveiras a fazer nossa prece de entrega, de despojamento. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça minha vontade, mas sim a tua. Jesus veio para fazer a vontade do Pai, e não a sua vontade. E este é o caminho. Ele deixa para nós que saibamos silenciar para escutar o que o Pai tem a nos dizer. Quando a dor bater em nossa porta, saibamos nos colocar de joelhos, como Jesus fez no Horto das Oliveiras, no Jardim das Oliveiras, e implorar a misericórdia de Deus, e confiemos na sua bondade infinita, na sua compaixão inefável, porque Deus sempre está conosco, mesmo que a gente não consiga enxergar a sua presença amorosa. Confiemos neste Deus amorosíssimo, que nunca nos abandona em nossas necessidades. Como Maria, saibamos sempre dizer e viver: eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Um dos alimentos que Jesus era fazer a vontade do Pai. Será que de nós, que é discípulo de Jesus, se preocupa em fazer a vontade do Pai? Refletindo mais um pouco da apostila do nosso querido bispo e pastor Dom Tacílio Ferreira de Lacerda, somos convidados a meditar na segunda leitura de São Paulo, que nos apresenta um dos mais belos hinos cristológicos, em que aparece o despojamento total de Cristo. Cristo não afirmou com arrogância e orgulho a sua divindade, mas aceitou fazer-se homem, assumindo com humildade a condição humana para servir, para dar a vida, para revelar totalmente aos homens o ser e o amor do Pai. Não deixou de ser Deus, mas aceitou descer até os homens, fazer-se servidor dos homens, para garantir vida nova para os homens. Esse abaixamento de Jesus assumiu foros de escândalo ao ser condenado a uma morte difamante, a morte de cruz. Jesus, que nada fez que merecesse essa condenação, foi crucificado entre os malfeitores, para nos ensinar a mais bela e suprema lição do serviço, do amor radical, da entrega total, da vida. O Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor estabelece uma profunda relação com o tema famílias, edificadas sobre o amor humano e divino, servindo como modelo e como o amor de Deus divino deve fundamentar os relacionamentos familiares, o amor humano. Diante das provações da vida, passamos agora um pequeno intervalo musical escutando esta bela canção. Caro amigo ouvinte, caríssimas famílias, nós estamos no segundo bloco deste programa Hora da Família e estamos refletindo sobre a espiritualidade do Domingo de Ramos e a sua relação com o tema Famílias edificadas no amor humano e divino. E nós vamos explicar um pouquinho mais deste tema, mas antes eu queria só puxar um gancho com aquilo que o Dr. Alcides falou sobre o sofrimento de Jesus e o sofrimento humano. Sabemos que muitas das nossas famílias passam por grandes tribulações e percebemos e sentimos também a fé dessas famílias, o amor que essas famílias têm a Deus, essa ligação, essa espiritualidade que vem da força da fé e se fortalecem com a força da oração. Elas continuam perseverantes na oração porque sabem que é Deus quem lhes dá a vida e a razão de ser da sua existência.
E quando nós falamos sobre famílias edificadas no amor humano e divino, nós pegamos este tema da pastoral familiar. E a pastoral familiar do Regional Leste 2 está dividido em 7 províncias. A nossa Diocese de Guanhães faz parte da província de Diamantina, juntamente com a Diocese de Almenara, Araçuaí, Teófilo Otoni e Diamantina. A pastoral familiar do Regional Leste 2, nos dias 24, 25 e 26 de julho próximo, vai realizar o próximo congresso, o 10º Congresso da Pastoral Familiar na Diocese de Sete Lagoas. E o Bispo de Sete Lagoas, Dom Francisco de Oliveira, juntamente com a Comissão Diocesana da Pastoral Familiar da mesma Diocese, para dinamizar e dar a conhecer a realização do 10º Congresso da Pastoral Familiar do Regional Leste 2, ao maior número de fiéis, tiveram a feliz ideia de mandar fazer 7 capelas da Sagrada Família para peregrinar nas 7 províncias do Regional Leste 2. A Capela Peregrina da Sagrada Família já chegou na nossa Diocese no dia 27 deste mês e vai ficar na Diocese de Guanhães até ao dia 16 de maio, indo nesse dia para Diamantina. E na nossa Diocese, concretamente em Guanhães, ela vai ficar mais ou menos 12 dias em cada área de pastoral. Na área de pastoral de Guanhães, vai ficar do dia 27 de março até ao dia 7 de abril, indo nesse dia para a área pastoral de São João Evangelista até ao dia 19 de abril. De lá, segue para a área pastoral de Virginópolis até ao dia 1º de maio. De Virginópolis, segue para a área pastoral de Conceição do Mato Dentro, onde vai permanecer até ao dia 16 de maio, sendo nesse dia entregue à Arquidiocese de Diamantina para continuar a sua peregrinação entre as nossas famílias. E esta passagem da Capela Peregrina da Sagrada Família de Nazaré deixe em nossa comunidade e na nossa Diocese um rastro de santidade, de fidelidade, de perseverança, de amor e de comunhão em todas as famílias, e que seja para a pastoral familiar uma motivação e empenho em todos os trabalhos que a mesma é chamada a realizar. Sim, caríssimas famílias, todas as famílias da nossa paróquia de Guanhães estão convidadas para participar em momentos intensos de oração com a Sagrada Família. Nós vamos divulgar essas orações através das redes sociais da paróquia. Esteja atento para não perder momentos importantes para a vida da família, para a vida da nossa comunidade. A família é a base, é o alicerce de toda a sociedade. E por isso nós temos que valorizar a família que é chamada a ser comunidade de vida e amor, como dizia o saudoso santo João Paulo II em 1981. Família, torna-te aquilo que és, uma comunidade de vida e de amor. E onde as famílias podem captar essa comunidade fantástica de vida e amor, apesar de todos os desafios, apesar de todos os sofrimentos,
apesar de todas as tribulações. Certamente que o grande modelo para as nossas famílias continua sendo a Sagrada Família de Nazaré. Assim, a Sagrada Família é para todos e cada um de nós uma escola de trabalho, compromisso, solidariedade, justiça, perdão, atenção, acolhimento, paz, amor e tantas outras atribuições que poderíamos dar a esta família. Mas não pensemos que a Sagrada Família teve só rosas no seu caminho. Essas rosas que a Sagrada Família viveu teve muitos espinhos, muitas contrariedades, desde a anunciação do anjo Maria até ao final. Na Semana Santa, nós vemos a grande tribulação de Jesus, sua condenação, morte e ressurreição. Assim, caro amigo ouvinte, precisamos deixar que a Sagrada Família seja para todos nós esta escola de oração e de trabalho. Queridas famílias, nós vamos divulgar o roteiro da Sagrada Família na paróquia de Guanhães. Se informe através das redes sociais da paróquia ou no escritório paroquial. Ou também comigo lá na creche, Lar dos Pequeninos. Se o seu movimento ou pastoral quiser receber a visita da Sagrada Família, por favor, nos procure. Nosso contacto está no escritório paroquial. E eu gostaria só de ressaltar que o tema do congresso é Famílias edificadas no amor humano e divino. Este tema traduz a perspectiva da vida familiar a partir da compreensão e do ensinamento da Igreja. O amor humano e o amor divino são essenciais para um convívio familiar harmonioso e feliz. Queridas famílias, caro amigo ouvinte, no Domingo de Ramos, somos convidados a viver o amor humano nos pequenos gestos de cada dia, realizados com muita simplicidade, humildade, discrição, transformados pelo amor divino que se faz presente nos lares. E os ramos abençoados e levados para casa simbolizem a recepção de Jesus no ambiente familiar, transformando um lar em lugar de paz, de fé e presença de Deus. Arminda, aproveitemos essa oportunidade para refletirmos também um pouco sobre o lema do Congresso, Revertivos de Amor, que é o vínculo da perfeição. O apóstolo Paulo nos chama a nos revertirmos do amor. Aliás, o capítulo 3 desta carta nos convida a nos revertirmos dos sentimentos de Deus, ou seja, de sentimentos de carinhosa compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. E mais ainda, nos pede para nos suportarmos uns aos outros. Quando medito nesta palavra, suportar, eu sempre me lembro que na roça, quando os ramos eram muito carregados de frutos, é colocado um suporte, uma escora, para que o ramo não se quebre e os frutos se percam. Na vida familiar, como é importante ser um suporte um dos outros. Quando um está muito cansado, estressado, abatido e desanimado, doente, como é importante que alguém neste momento seja um suporte firme para ajudá-lo a se levantar e a se sentir revigorado. Pensemos na importância de sermos sempre suporte uns para os outros, com humildade e simplicidade. E que dizer do amor que perdoa, que tudo desculpa, que durante a Semana Santa e durante a visita da Capela Peregrina da Sagrada Família, saibamos pedir ao Senhor que nos conceda a graça de vivermos os mesmos sentimentos de Cristo Jesus pela humanidade. O amor que sacrifica,
o amor que doa, né? O amor que se entrega totalmente, né? À criação, né? Como ele nos criou. O Domingo de Ramos inicia a Semana Santa, onde Jesus demonstra o amor extremo ao dar a sua vida. Esse amor sacrificial é o modelo para a família, que deve se edificar na renúncia, no cuidado mútuo e no perdão, indo além da superficialidade. Vamos para mais um pequeno intervalo musical e já a gente volta. Caro amigo ouvinte, neste terceiro bloco, lembramos que estamos no programa Hora da Família, que tem como tema a espiritualidade do Domingo de Ramos e a sua relação com o tema Famílias edificadas no amor humano e divino. Caríssimas famílias, caro amigo ouvinte, enquanto estava escutando a música, fiquei pensando na urgência de viver o perdão em família. Quantas calamidades acontecem na família e na sociedade por falta de perdão? Quantas mortes acontecem? Quanta violência doméstica poderia ser evitada se existisse o perdão? Quantas pessoas não conseguem se perdoar nem perdoar aos outros e por isso ficam profundamente adoecidos, porque não sabem perdoar ou não conseguem perdoar, porque ainda não vivem o perdão como um valor fundamental e essencial na sua vida. Aliás, elas vivem o perdão como ideal. Acham lindo quando percebem que outras pessoas ao seu redor sabem perdoar, que perdoam de coração, que se doam de novo àqueles e àquelas que os magoaram. É importante, caro amigo ouvinte, que nós vivamos a arte de perdoar e perdoar do mais profundo do nosso coração. E nós vamos entrar na Semana Santa. Semana Santa é uma oportunidade de fazermos um grande retiro, aprendendo com Jesus a arte do perdão, para que sejamos curados e libertados de todas as amarras que não nos deixam ser felizes. Pensemos no grande momento em que Jesus nos deu a mais bela lição do perdão. Jesus na cruz, tendo sido condenado pelos seus inimigos, por ódio, por inveja, por ciúme, ele foi condenado à morte, e uma morte atroz, uma morte infame, no meio de malfeitores. E quando ele estava no auge do sofrimento, ele ainda teve a capacidade e a liberdade de exclamar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É assim que Deus faz conosco hoje, caro amigo ouvinte. Sempre que nós, na nossa fragilidade e no nosso pecado, ofendemos a Deus, Deus nos perdoa desde que a gente se arrependa. Façamos a experiência do arrependimento e vivamos a grande alegria de sermos perdoados por Deus e pelos outros. Deus sempre nos chama à felicidade e ao amor. E só em Deus nós encontramos esta água viva que sacia toda a nossa gente. Como eu disse antes, muita gente admira as pessoas que não guardam ódio nem rancor em seu coração, mas elas mesmas não conseguem perdoar. O perdão é uma consequência do amor. Se amamos a Deus e aos irmãos, somos capazes de perdoar. Se não perdoamos, é porque não amamos o suficiente. Assim, percebemos que há uma grande diferença
entre o ideal e o valor vivido e assumido como algo imprescindível para nos libertar de todas as nossas prisões interiores, para nos libertar de todas as amarras que nos impedem de nos apaixonarmos verdadeiramente por Deus e pelos irmãos, de curar todas as nossas feridas interiores. Deixemos que Deus nos cure e nos liberte, principalmente fazendo esta experiência de caminhar com Jesus, que é condenado à morte injustamente. Que o servo sofredor nos cure de todas as nossas feridas, presentes e passadas, para que tenhamos vida e vida em abundância. Foi precisamente para que tenhamos a vida em abundância que o Senhor Jesus ofereceu o seu corpo na cruz, para nos resgatar de todas as culpas e nos devolver a vida que liberta, como diz o Padre Fábio de Melo. Já magoei, já fui magoado, já perdoei, já fui perdoado. Querido amigo ouvinte, queridas famílias, será que algum de nós pode dizer que nunca magoou ninguém? Que nunca foi magoado? Será que nós podemos dizer que nunca fomos perdoados e que já perdoamos? É importante, é fundamental que nós entremos no mais profundo do nosso coração e analisemos a nossa vida à luz da fé. Que a paixão de Jesus converta nossos corações endurecidos e nos conceda a graça de sabermos perdoados, para que haja paz nas famílias, na igreja, na sociedade, principalmente nos países em guerra. Quantas vítimas inocentes as guerras estão provocando? Quantas vítimas inocentes no seio de muitas famílias em guerra? E isso porque nós não temos paz, não sabemos perdoar. Peçamos ao Senhor crucificado a graça de sabermos perdoar para ressuscitarmos com Cristo para a vida nova. O Domingo de Ramos nos convida a vivermos a perseverança na paixão e na alegria. Assim como a liturgia une a aclamação festiva Hosana, Hosana, filho de Davi, gritavam as pessoas quando Jesus passava. A paixão de Cristo, as famílias são convidadas a celebrar as vitórias, o amor humano, mas também a permanecerem unidas e fiéis durante as paixões, ou seja, durante as doenças, as crises, os sofrimentos, o abatimento, enfim, em todos aqueles momentos em que parece que nada tem sentido. É nessa hora, queridas famílias, que precisamos de confiar no amor divino que nunca falta. Graças a Deus que nas nossas comunidades, que na nossa paróquia, nem tudo são sombras. Temos muitos exemplos de famílias que, embora vivam situações de grande sofrimento, nem assim deixam de viver a alegria cristã. Aquela alegria que é própria dos discípulos de Cristo. O ramo como testemunho. O ramo verde guardado em casa recorda que a família é membro do corpo de Cristo, chamando seus membros a viverem o amor ao próximo. A fidelidade e a superação da cultura da violência e da morte no dia a dia. Em suma, o Domingo de Ramos convida as famílias a reconhecerem Jesus como Rei baseado no amor mútuo, na fé e na entrega, criando um ambiente de paz e de amor.
que resiste às dificuldades. Deixemos Jesus reinar em nossas famílias, em nossos corações. Deixemos que Deus viva em nós para que nós possamos testemunhar o seu amor e seguir e agir permanentemente numa adesão cada vez mais sincera e autêntica à vontade de Deus. O Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor estabelece uma profunda relação com o tema das famílias, edificadas sobre o amor humano e divino, servindo como modelo, como o amor de Deus divino deve fundamentar os relacionamentos fundamentais diante das provações da vida. Vamos para mais um intervalo musical com a música Sagrada Família de Álvaro e Daniel. Interessante, caro amigo, caríssimas famílias. Cada um de nós precisa se deixar cativar pelo Senhor Jesus, para se apaixonar por este mesmo Senhor, que é a razão de nossa vida e de nossa existência. Temos que entender que só quem preenche o nosso vazio existencial, as nossas frustrações, é Deus. Sem Deus, a vida perde o sentido, perde o significado e o valor. Aprendamos com o Mestre Jesus a nos apaixonarmos por Deus em todos os momentos e circunstâncias de nossa vida. A tudo dai graças a Deus. O Senhor Jesus é a grande novidade, que nunca se deixa abater nem esmorecer, mesmo em meio aos grandes desafios que foram surgindo na nossa vida. Principalmente durante o Domingo de Ramos, quando o sofrimento nós percebemos na narração de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridas famílias, caro amigo ouvinte, na apostila do ano A, Dom Eustáquio tem uma reflexão muito profunda e fácil de compreender sobre a troca de olhares do nosso Deus com a humanidade. É essa reflexão que queremos partilhar com você neste momento. Penso no olhar cheio de confiança de quem se voltava para a serpente para obter a cura. Aquele olhar era uma vida voltada para a salvação. Penso no olhar de quantos no Calvário contemplavam Jesus erguido entre o céu e a terra pela salvação do mundo, nos olhares que diariamente se voltavam para o crucifixo. E penso no olhar de Jesus no Calvário, pousou sobre todos e cada um dos presentes, com que abraçou toda a humanidade, e continua hoje a olhar-nos no desejo de cruzar com o nosso olhar para lhe transfundir a riqueza infinita do seu amor. E um olhar rico de todos os matizes que pode assumir a vida no concreto de suas manifestações, e que não pousam em vão sobre aqueles que se voltam para ele na fé e no amor. A história da salvação é uma história de troca de olhares. Deus sempre se dirige para toda a obra de sua criação com um olhar de contentamento. Ele viu que tudo que fez era muito bom, como nos dizem as primeiras páginas da Sagrada Escritura. E o olhar divino voltou-se desde então apaixonadamente para a criatura humana, homem e mulher, feitos à sua imagem e semelhança e portadores do sopro vital de que Deus Criador procede. O olhar apaixonado de Deus por nós é retrato nas histórias dos patriarcas, dos reis e dos profetas, nas páginas do Antigo Testamento. Mas Deus, que nos olha com um olhar de amor, porque nos criou, quis fazer-se um de nós, exceto no pecado, e nos enviou o seu amado Filho. Vindo habitar em nosso meio, dirigiu seu olhar de modo preferencial pelos empobrecidos, pecadores, marginalizados, a quem os olhos do mundo mormente eram de condenação, exclusão e desprezo. O olhar de Jesus voltou para as realidades sombrias e de morte, dentre elas doença, fome, abandono da multidão,
como ovelha sem pastor, discriminação de diversos nomes. O olhar de Jesus voltou-se para o limite da morte do amigo Lázaro, que ele fez estremecer interiormente e levando-o a chorar. Seu olhar voltado para Jerusalém, que mata os profetas, também fez verter lágrimas de seus olhos. Que nesta quaresma, curados de nossa cegueira pelo colírio da fé no Senhor, dirijamos nosso olhar para Deus, em correspondência de olhares de paixão mútua, ainda que incomparável, o amor de Deus por nós, que é eterno, infinito e imensurável. Que essa troca de olhares de amor entre o Criador e suas criaturas possam nos levar e não fecharmos nossos olhos para a realidade humana, de modo especial, as situações que clamam por luz, vida, alegria e paz. Cara amigo ouvinte, como seria interessante a gente se deter um pouco nesta troca de olhares. Enquanto o Alcides estava repassando para nós esta reflexão do nosso querido bispo Dom Otacílio, eu estava aqui assim pensando como é triste hoje esta falta de troca de olhares. Troca de olhares entre o esposo e a esposa, troca de olhar entre pais e filhos, troca de olhares entre irmãos, troca de olhares entre amigos. Quantas vezes a gente percebe que nós, eu e você, estamos conectados nas redes sociais, fixos na tela e esquecemos de fixar o nosso olhar no irmão que sofre. Eu gostaria de deixar aqui um apelo para mim, para você, para todos nós, para que nós reaprendamos a olhar. Um olhar sincero, um olhar profundo, que vai lá no fundo do nosso coração, nos chama a sair da mesmice, nos chama a sair das telas, para que nós possamos ver a dor, a alegria, a tristeza e tantas outras expressões que o olhar nos manifesta. Sejamos sensíveis aos nossos irmãos e às vezes não é aquele que mora longe, é aquele que mora ao nosso lado a lado conosco. Quantas vezes a pessoa está triste, acabrunhada, insegura, enfim, com tantas situações que a fazem sofrer e nós não estamos nem aí, porque estamos fixos na tela que está à nossa frente. As redes sociais são importantes, são muito importantes, mas saibamos selecionar. Saibamos ter tempo para o irmão, como Deus tem tempo para nós. Deixemo-nos cativar pelo olhar de Deus e pelo olhar dos nossos irmãos, principalmente aqueles que estão mais próximos, para que nós possamos olhar as grandes tribulações pelas quais estão passando as nossas famílias, as famílias da nossa comunidade, do Brasil e do mundo. Coloquemos tudo isso no coração de Deus, saibamos dobrar os joelhos e implorar ao nosso Deus misericórdia. Deus tem que volver para nós o nosso olhar, mas nós precisamos de nos colocarmos de joelhos numa atitude de humildade, de simplicidade, de discrição e clamar misericórdia, meu Senhor e meu Deus. Precisamos de viver esta espiritualidade da misericórdia e nós também precisamos de nos encher de misericórdia para acolhermos os nossos irmãos que sofrem. Quantas coisas nós poderíamos refletir, mas eu vou ficando por aqui, deixando para o nosso amigo ouvinte uma santa e abençoada Semana Santa, com votos de uma Páscoa muito promissora de bênçãos e graças para cada um. Muito obrigada por ter ficado conosco durante esta hora do programa Hora da Família. Muito obrigada, Dom Otacílio, pelas suas riquíssimas reflexões
Eu convido o nosso amigo ouvinte a ler, a refletir as apostilas do Dom Otacílio, são de uma riqueza muito grande, elas se encontram no blog do Dom Otacílio, se encontram também no escritório paroquial, se alguém quiser passar por lá e pedir, e também agradecer ao Dr. Alcides pela sua disponibilidade e generosidade de estar aqui. Nós ainda temos uma oração e uma música final. Eu, Arminda, que venho agradecer, né, esse momento, né, é um momento muito importante a gente refletir sobre família, porque família acontece de tudo, né, tudo acontece na família. Se a gente consertar a família, a gente conserta o mundo. Então eu tenho, nunca, jamais eu deixaria de vir, né, para poder fazer a minha contribuição e mais aprender muito. Aprendo muito com todos. Então, só queria agradecer, né, esse momento muito rico, né, esse momento que a gente pôde refletir sobre a família. Uma abençoada semana, né, Santa, Semana das Dores agora, né, que está iniciando, Semana Santa, e uma Páscoa de muita luz, de muita paz, de muita saúde para todos. Antes da oração final, eu quero lembrar ao nosso amigo ouvinte que não esqueça da visita da Sagrada Família de Nazaré, a nossa paróquia São Miguel. Ela está conosco, vai estar também no Pito durante 3 dias. É importante que as pessoas participem deste momento de oração com a Sagrada Família de Nazaré, para que, através dela, Deus abençoe as nossas famílias. Pai Santo, Criador de todas as coisas, no princípio, vós criastes o homem e a mulher, à vossa imagem e semelhança, e os abençoastes, dando-lhes graça da fecundidade. Na plenitude dos tempos, o vosso amado Filho assumiu a nossa condição humana desde a concepção, sem que lhe faltasse o constante amparo do vosso amor. Vós o confiastes aos ternos cuidados de Maria e José. Assim, no seio da família de Nazaré, cercado de amor humano e divino, ele cresceu em sabedoria, idade e graça. Nós vos pedimos por nossas famílias, para que, seguindo o exemplo da Sagrada Família de Nazaré, obedientes à vossa palavra e assíduas na oração, sejam ambientes fecundos de amor humano e divino. Com o auxílio da vossa graça, cultivam em seu cotidiano o cuidado, a compreensão e o respeito, tornando o convívio familiar harmonioso e feliz. Amém.